A gente tem uma história que mais ou menos se confunde a minha história de vida com a história da universidade. Que antes de eu nascer, meus pais vieram para Santa Maria em função da universidade. Meu pai veio dar aula na primeira turma de veterinária e trabalhou por muitos anos aqui dentro da universidade até se aposentar. E minha mãe veio como professora primária, mas depois fez o curso da História e acabou se tornando professora universitária. Em 1983, então eu ingressei na universidade como aluno do curso de Engenharia Elétrica. Com 16 anos eu ingressei aqui e logo no primeiro semestre de graduação surgiu a oportunidade de estágio no Núcleo de Processamento de Dados na época, era NPD, né? Ainda não era CPD, e eu ingressei como estagiário no CPD e logo depois teve um concurso para programador de computador, e era um concurso que não precisava nível superior. Então, em 1985, eu ingressei na universidade como servidor técnico administrativo. E a partir desse processo, em 87 eu me formei, em 88 eu fui o primeiro servidor técnico administrativo da universidade a me afastar para fazer pós-graduação. Então eu saí afastado como servidor e em 5 anos eu fiz mestrado e doutorado, né? E retornei em 1992, eu fiz um concurso para, na época, o início do curso de informática, né? Eu dei aula já para a primeira turma do curso de informática, e uma curiosidade é que o meu concurso era para a área de inteligência artificial. E aí, gradativamente, eu cheguei como primeiro doutor do curso de informática, e aí a gente acaba sendo, vamos dizer assim, catapultado para assumir diversas atividades como pioneiro, né? Então, a gente implantou o PET da informática em 94 e começamos a ter atuações que nos levaram a algumas atividades administrativas. E aí eu assumi, em 99, a vice-direção do centro, depois, 2003, a direção do Centro de Tecnologia, 2005, a vice-reitoria na universidade e 2009 a 2013 eu fui eleito reitor da Universidade Federal de Santa Maria. As casas estudantes, para quem tem um pouquinho mais de tempo de universidade, ou quem está olhando esses documentários, essas coisas, vai lembrar que elas tinham a primeira unidade, que é aquela mais próxima da Avenida Roraima, era uma unidade concluída, a de trás era metade e as outras 3 eram esqueletos de prédios, né? Era mais ou menos como o professor Mariano trabalhava na universidade. Ele ia iniciando prédios, iniciando coisas, e às vezes não dava dinheiro para construir ou as prioridades eram outras. E eu sempre fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu digo, gente, é muito feio uma universidade que tem uma excelência em assistência estudantil ter 3,5 prédios, né, de moradia estudantil não concluídos. Então a gente, quando começou a trabalhar com o professor Lima para assumir como vice-reitor e fazer um plano de gestão, uma das coisas que nós colocamos como bandeira era finalizar a cada ano um dos blocos da Casa do Estudante. E aí calhou um monte de coisas boas, né? Porque estava iniciando o Reúne, estava iniciando as expansões das universidades federais, a universidade aderiu a isso, né? Tendo a duplicação do seu tamanho, né, em 8 anos de gestão. E o professor Lima disse para mim, numa época assim que a gente estava assumindo, ele falou, Felipe, eu vou te nomear coordenador do processo da expansão, porque tu é mais novo, tu tem mais energia, então assim, vai viajar. As estruturas da universidade tinham que ser melhoradas, né? Então a gente vê, com esse processo, qual é que foi a ideia? Primeiro, unificar, né, toda a universidade no campus. Ela tinha unidades lá na antiga reitoria, funcionava um pedaço do CCSH, no antigo hospital universitário também. Então a gente começou a trabalhar primeiro com a expansão do CCSH, a unificação de todo o centro aqui na universidade, e aqueles cursos que ainda tinham pedaços na cidade, a gente trouxe aqui para o campus. Eu sempre considerei assim que
Existem professores que têm mais uma atividade extensionista, que têm mais uma atividade de pesquisa, têm mais uma atividade de ensino. Mas o tripé da universidade precisa existir. E o que estava acontecendo por muitos anos era que todos esses achados paleontológicos, né, eles acabavam não tendo dono, né? E às vezes nem o Brasil se tornava dono deles, né? Vinha aqui às vezes pesquisadores estrangeiros fazendo descoberta, levavam para fora e ninguém usufruía da pesquisa que poderia vir disso, né? E aí começou a ter essa necessidade, né, de a gente ter um local que fosse multidisciplinar, né, que ele fosse multi-institucional e que pudesse fazer com que os achados paleontológicos dessa região, que é muito rica nisso, tivessem dono. E esse dono seria o CAPA, que poderia proporcionar para todas as instituições associadas, né, o uso e a pesquisa em cima desses achados paleontológicos. Mas o mais interessante é que a gente conseguiu um paleontólogo para iniciar esse processo e todas as coisas aconteceram ao redor ali. Hoje a gente já vê uma região que se desenvolveu por outros sentidos, mas o CAPA já está inserido, né, no dia a dia do turismo e da pesquisa nisso. E hoje a gente vê muito mais achados paleontológicos sendo, né, fruto de pesquisa e fruto de notícia boa para a instituição em função do CAPA, né? Teve coisas muito positivas e teve uma coisa muito negativa, né? A tragédia da Kiss, que em janeiro de 2013, iniciando meu último ano de gestão, trouxe um problema muito sério para o nosso país, né? E isso nos fez repensar muita coisa, nos fez criar situações de acolhimento, situações de organizar a universidade para também conseguir dar conta dessas tragédias, né? E ser mais inclusiva, ser mais receptiva. Eu sou uma pessoa que tenho quase 60 anos, mas eu posso dizer que desses meus 60 anos, quase todos eu estive em função da universidade. Seja como criança, seja como adolescente fazendo esporte, seja como estudante, seja como depois docente, técnico administrativo, depois docente. Eu tive essa experiência que a universidade, né, estava crescendo. E chegar nesse momento é sempre pensando que a gente vai ter um desafio nos próximos anos de revisitar o papel da universidade como instituição, né? E é isso que eu espero da universidade, que ela tenha a capacidade, né, e o conhecimento de se reinventar, porque é um processo que nós vamos precisar muito nos próximos anos, se reinventar como instituição para retomar esse papel de trazer pessoas aqui para dentro e não, quando elas entram, se sentirem desestimuladas e acabar evadindo, acabar saindo da universidade. Eu acho que é isso que é o grande desafio que nós temos a partir de agora. Como é que eu vou enxergar essa universidade do futuro para que nós tenhamos mais 65, mais 100, mais 200 anos, né, e possamos estar como universidades que são pioneiras aí no mundo, com mais de 500, 600 anos de vida, né, sempre discutindo coisas de ponta. Nós somos uma universidade que tem tudo para durar muito mais de que outros 65 anos, mas ela precisa ter muita força para se reinventar nos próximos anos.